Oi, meu povo, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo, para quem vai ver essa aula gravada, esperamos que sim, né? Estamos aqui na nossa última aula do ciclo, antes do Enseja. Então, vamos tentar rever as nossas coisinhas, os nossos conteúdos. E hoje a gente vai ter aula de física com um dos professores também novos que deu o sim para o projeto. É muito bom quando a gente vai atrás dos amigos e eles, né, nos dão o sim. Então, hoje o PC, o Paulo César, está conosco, é professor de física. E graças a Deus, ele, assim como os outros, eles têm um coração muito bom e tira pelo menos uma noite da sua vida para poder dedicar, né? Então, PC, eu já agradeci, mas é muito bom a gente poder agradecer na frente deles para que eles possam entender que sem nós também e sem vocês, né, muita coisa não poderia acontecer. E é bom quando a gente encontra voluntariados assim como você pelo caminho. Obrigada, viu? Nada, nada. Foi honrado pelo convite do projeto. Já tinha visto algumas publicações, até suas, se não me engano, um tempo atrás. Tô conseguindo ver direitinho? Sim. Pronto, pronto. E vamos lá, né? Posso Vamos. começar? Gente, olha, boa noite, eu sou o Paulo César, o PC, podem chamar de PC, podem ficar à vontade, tá? Sou professor de Física do Estado. É, Física é uma disciplina que muitas pessoas reclamam, né? Porque tem os cálculos, a parte conceitual, mas no decorrer da nossa aula, à medida que forem surgindo dúvidas, tá? Levantem a mãozinha, escrevam no chat, tá? Façam as observações que a gente volta e tenta esclarecer o máximo possível das ideias, tá bom? O legal da física, assim, no aspecto geral, é que a física vai tentar explicar o que acontece à nossa volta. Acredito que vocês já tiveram essa aula introdutória falando um pouquinho sobre a física, sobre as áreas da física, tá? O legal da física é que ela vai tentar observar a nossa realidade e tentar compreender e prever ações futuras, tá? Vai tentar analisar a natureza, vai tentar perceber o que acontece à nossa volta, vai tentar explicar por que acontece, vai explicar por que se eu jogar uma pedra ela cai. Então, quando a gente estuda a física, a gente vai estar estudando esses fenômenos da natureza e tentar explicar, tá? Antigamente, né, quando a gente pega ali a Grécia Antiga, um tempo atrás, caiu um raio, isso aí é a ira de Zeus. Hoje a gente sabe como é que isso funciona. Olha, o raio acaba caindo por conta das nuvens estão carregadas eletricamente, aí tem essa descarga. O trovão não é o choque de duas nuvens. Quando eu entrei no ensino médio, os meninos comentavam, não, o trovão é quando duas nuvens se batem. Só que o trovão vai ser uma consequência do raio. E a física ela vai tentar explicar esses fenômenos. Tá? Hoje, nós vamos estudar um pouquinho da parte da mecânica. Tá? E, em especial, a cinemática. A cinemática ela vai tentar descrever as partes do movimento. Não vai tentar explicar por que o movimento acontece, mas vai tentar analisar o movimento. Tá? Vou só relembrar aqui um pouquinho sobre cinemática, tá? Um pouquinho sobre os conceitos envoltos da cinemática. Só para então a gente começar o conteúdo novo, que é a ideia da velocidade média, certo? Então, qualquer dúvida, qualquer conceito que não ficar tão claro, só levantar a mãozinha, só comentar, que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível, tá? Então, cinemática. Cinemática vai ser a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos. Então, cinemática vai estudar o movimento dos corpos ou as partículas sem levar em consideração o que causou esse movimento. Então, tudo que se movimenta, a cinemática aí vai estudar. Eu coloquei duas imagens e dois GIFs de carros de Fórmula 1, né, em altíssima velocidade, então a física vai estudar esse movimento, tá? Tentar estudar, tentar prever o movimento. Então, para a gente começar a estudar a cinemática, a gente precisa entender os conceitos de alguns pontos, tá? Primeiro ponto é referencial. Então, para estudar cinemática, eu preciso saber o que é referencial. E o referencial na física vai ser aquele ponto que está o observador, vai ser o ponto de referência, tá? Então, por exemplo, se eu moro em Quixadá, eu vou ter um ponto de referência. Olha, a minha casa ela está a tantos metros ali da policlínica. Aí, a partir desse ponto de referência, eu consigo aí me nortear e saber onde moram as outras pessoas ali ao redor da policlínica ou lugares mais afastados. Então, para começar a estudar cinemática, eu preciso compreender o referencial. E o referencial vai ser o ponto de referência, tá? Quando a gente vai um pouco mais à frente, pertinho, ali naquela região.
Quando vai no aeroporto de referência, né, quando a gente vai para as retas numéricas, o nosso referencial vai ser o zero. Mas na frente vamos esclarecer um pouquinho sobre esse referencial. E o legal do referencial é que a ideia de repouso ou movimento vai depender do referencial. Aí começa a surgir algumas ideias ou surgir alguma confusão. Agora, nesse instante, vocês estão em repouso ou estão em movimento? Deixa eu ver aqui. Leonice, Claudete, Ana Clarice, Maria Áurea, Rosa, vocês estão parados ou estão em movimento? Deixa eu ver aqui as mensagens. Estão em repouso? Vocês estão em repouso. Ótimo. E se eu falar para vocês que não necessariamente movimento só a minha, só a minha cabeça. E se eu falar para vocês que vocês não estão necessariamente em repouso? Vai depender do referencial. Isso pode ser um pouco confuso, né? Agora imaginem o seguinte: vocês estão no ônibus, vocês estão vindo para Fortaleza. Aí vamos supor que a Rosa está sentada do lado da Ana Clarice. Mas o ônibus ele está em movimento. Só que a Rosa olha para a Clarice e percebe que uma em relação à outra estão em repouso. Por quê? Porque a distância entre elas duas não muda. É verdade, não é? Então, se a Clarice está sentada do lado da Rosa, uma olha para a outra, percebe que elas estão em repouso porque a distância entre elas não muda. Mas se olhar para fora e ver a Liliana no ponto de ônibus, a Liliane em ponto de ônibus, vai perceber que a distância entre a Rosa e a Liliane vai mudar. Então, a Rosa vai estar em repouso ou movimento? Aí, olha, em relação a Clarice está em repouso, porque a distância delas não muda, mas em relação a Liliane está em movimento. Quando a gente vai estudar física, a ideia de repouso ou movimento, essa ideia ela vai depender. Então, eu estou em repouso ou movimento? Depende. Depende de quê? Do referencial. Por exemplo, a gente estudou que a Terra ela dá voltas ao redor do Sol, certo? Vocês lembram disso? A Terra dá voltas ao redor do Sol no movimento aí de translação. Né? A Terra ela gira no seu próprio eixo, formando o dia e a noite no movimento de rotação. Mas olha, eu estou na Terra. Se a Terra está se movimentando, mesmo eu sentado, eu também estou em movimento. Não é? Estão conseguindo entender o fio da meada? Quando a gente fala de repouso e movimento, a gente tem que levar em consideração o referencial, tá? Então, eu tenho que tomar em consideração um ponto, um objeto ou alguma coisa para dizer se eu estou em repouso e movimento. Então, a ideia de repouso e movimento vai depender do referencial. E como é que eu consigo determinar que um corpo está em repouso em relação a outro? Quando a distância entre eles não muda. Então, se eu estou aqui na minha casa, então eu em relação à minha mesa, a minha distância não muda, logo eu consigo determinar que eu estou em repouso em relação à minha mesa. Então, o estado de repouso e movimento vai ser em relação a algo. E vai depender do referencial adotado. Tá? Posso pular para o próximo conceito? Conseguiram entender a ideia de repouso e movimento? Alguma dúvida? Se não entenderam, eu tento procurar aí outros exemplos para que a gente possa esclarecer, tá? Vou lá para o próximo. Então, quando eu estudar física, tá? Quando a gente vai estudar a natureza em si, elas vão trabalhar com muitas variáveis. Então, normalmente, nós vamos trabalhar com a ideia de ponto material. O que seria esse ponto material? São corpos tão pequenos, mas tão pequenos, que a gente só leva em consideração uma dimensão. Essa uma dimensão, ela vai facilitar os nossos cálculos. Leonara, a ideia aí do repouso e movimento ela é bem básica. Por exemplo, tu tá no ônibus, tá viajando para Fortaleza. Você olha ao redor, tá todo mundo sentado no ônibus. Mesmo o ônibus estando em movimento, tá todo mundo sentadinho. Você, em relação às pessoas que estão sentadas no ônibus, né,
você vai estar em repouso. Por quê? Porque a sua distância em relação às pessoas dentro do ônibus não muda. Entendeu essa parte? Olha, eu estou no ônibus indo para Fortaleza, tem uma pessoa do meu lado, eu olho, e a minha distância em relação a essa pessoa não muda. Então, eu estou em repouso em relação a essa pessoa. Tudo bem até aqui? Pronto. Mas só que, em contrapartida, se eu olhar para fora, né, e tem uma pessoa no ponto do ônibus, a minha distância em relação a essa pessoa está mudando. Ou então, ou o ônibus está se aproximando dessa pessoa no ponto, ou está se afastando. Se a minha distância muda, então eu estou em movimento. Então, olha, eu estou em repouso em relação a quem está do meu lado no ônibus, mas eu também estou em movimento em quem está lá fora esperando o ônibus. E aí, eu estou em repouso ou movimento? Vai depender. Vai depender do ponto de vista, vai depender do referencial. Então, em relação a quem está dentro do ônibus, estou em repouso. Em relação a quem está fora, eu estou em movimento, porque o ônibus está se deslocando. Certinho? Foi mais fácil dessa vez? Então, vamos lá. Além do ponto material, né? Que vai ser uma partícula muito pequenininha, que vai facilitar os nossos cálculos, né? Vai facilitar a gente prever uma situação mais geral. Nós temos também um corpo extenso, que são corpos bem maiores. Por exemplo, olha, se eu estou aí, vocês já foram lá no santuário em Quixadá? Você está lá em cima do santuário, você vê uma estrada, você vê um carro, o carro é tão pequenininho, mas tão pequenininho que parece um ponto, não é? Então, esse carro naquela estrada e essa distância, nós podemos chamar que esse carro é como se fosse um ponto material. Contrapartida, se o carro está mais perto de mim, ele está mais próximo, nós chamamos ele de corpo extenso, porque ele aí vai ter mais dimensões, vai ter comprimento, vai ter largura, vai ter altura, e todas essas dimensões vão influenciar na hora de eu prever o movimento. Então, para que a gente consiga facilitar os nossos cálculos e a nossa vida, nós trabalhamos com a ideia de ponto material. E quando eu falo facilitar a nossa vida, ela vai ser facilitada até na faculdade, viu? Na faculdade, é poucos os casos que a gente trabalha com corpos extensos. A maioria dos cálculos são pontos materiais, porque os cálculos são mais simples. É mais fácil prever um ponto material porque tem só uma dimensão. É como se a gente estivesse observando de muito longe esse objeto. Então, para facilitar a nossa vida, os cálculos serem mais simples, normalmente vamos utilizar o ponto material, que é só uma dimensão. Ó, observe que o ponto material ou corpo extenso vai depender do referencial de observação. É o caso do carro. Olha, eu estou vendo o carro de muito longe, tão longe que parece um ponto. Mas se eu for ver esse carro de mais próximo, eu vou ver que ele tem comprimento, tem largura, tem altura, e já não vai ser mais um ponto material. Ele será um corpo extenso. Então, até a definição do corpo extenso e um ponto material vai depender do referencial adotado. Quando nós vamos dar cinemática, nós precisamos compreender aí a posição de um corpo, certo? A posição, a gente vai ter uma reta, aqui não está uma reta, né? Está uma curva, está uma parábola, e essa reta ela sempre vai ter uma origem. A origem vai ser onde o referencial está. Então, a minha origem aqui é nesse zero, é onde o meu referencial está. Então, se eu olho aqui, o ponto A, qual é a posição dele? O ponto A está na posição. Vocês conseguem ver qual é a posição do ponto A? 2. Estão vendo aqui? Então, isso, muito bem. A posição do ponto A é a posição 2. Todos os números que estão à direita da origem, eles são positivos. Então, aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Todos os números que estão à esquerda do zero são os números negativos. Então, olha, se o A está na posição 2, o B vai estar na posição menos 1. Certo? Então, eu vou pegar aqui a minha seta e vou colocar numa posição C. Qual é a posição
C. Vocês conseguem ver qual é a posição C aqui? Mais 4. Isso, está à direita, então a posição aí vai ser 4 positivo, tá? Quando vamos trabalhar com a posição, principalmente na física, ela vai ser determinada pela letra S. Ah, mas por que S? Não colocaram a letra P? O S vem de space, espaço em inglês, tá? Então, as posições elas vão ser utilizadas aí com a letra S. Vimos a ideia da posição? A posição está associada a onde está o meu ponto material na reta, certo? Então, olha, se eu falo que você está em Baretama, a sua posição é em Baretama. Se eu falo que está em Quixadá, a sua posição aí vai ser em Quixadá, tá? Mas além da posição, há aí a trajetória ou o percurso realizado por esse corpo. Então, a trajetória vai ser todo o caminho percorrido. E para determinar a trajetória, a gente precisa tomar como referência o ponto de partida e o ponto de chegada, de onde ele saiu e para onde ele foi. Tá? Então, a trajetória vai ser todo o espaço percorrido, levando em consideração, para ter o espaço percorrido, de onde o corpo saiu até onde o corpo chegou. Então, a trajetória vai depender do referencial adotado, vai depender da origem, certo? Para eu conseguir determinar essa trajetória. Tá aí a trajetória do avião, por exemplo, a gente consegue ver com a fumacinha, certo? Então, essa aí é a trajetória, são imagens só para representar. Quando vamos estudar e resolver questões de física, a trajetória ela vai aparecer em retas, tá? Então, por exemplo, olha, se eu estou aqui no marco zero e me desloco para a posição B, eu vou ter percorrido aí quantos quilômetros? Olha, eu saí do zero e cheguei no quilômetro 10. Eu vou percorrer quantos quilômetros? 10 quilômetros, tá? Se eu sair do zero, cheguei no B, percorri aí 10 quilômetros. Se eu sair da posição A e eu cheguei na posição B, saí da posição A e cheguei na posição B, eu vou ter percorrido aí quantos quilômetros? Então, de A até o marco zero, eu vou ter percorrido 10 quilômetros. E do marco zero até B, vou ter percorrido mais 10 quilômetros. Então, ao todo, a minha trajetória ela vai ser de A para B, que vai corresponder a 20 quilômetros. Tudo bem aqui? Essa parte de trajetória? Ótimo. Vamos aqui. Estamos já chegando até essa parte de posição, tá? Ela é mais uma parte de revisão. A parte que nós vamos realmente ver nessa aula cinemática é a parte de velocidade, e para isso nós precisamos compreender a ideia de trajetória e a ideia de deslocamento, tá? O deslocamento é a localização do móvel na trajetória. Então, para eu compreender qual foi o deslocamento que o meu objeto, meu ponto material, ele teve, eu preciso aí saber a sua posição inicial e a posição final, tá? A posição inicial, ela vai ser determinada pelo S bolinha. Essa bolinha aqui vai sempre indicar início, tá? Então, quando você estiver estudando física, quando estiver essa bolinha, vai indicar início. Então, a ideia do deslocamento eu tenho que levar em consideração, assim como a trajetória, o ponto de partida e o ponto final. A partir daí eu vou conseguir aí ver o meu deslocamento ou a minha variação de espaço, que é o meu espaço percorrido, tá? Que é o espaço percorrido. Dando continuidade, aqui nós temos a ideia de repouso e movimento, que eu já falei para vocês, falei um pouquinho sobre a ideia do repouso e movimento, que depende do referencial e referencial adotado, tá? Eu trouxe aqui só uma tirinha do Cebolinha, só para a gente descontrair mesmo, que vai abordar essa ideia do repouso e movimento. Cascão fala, olha, lá vai o Ás do skate. Aí o Cebolinha pega e fala, Cascão, você não sabe o que é proibido andar de skate aqui no palco?
Aí o Cascão pega e responde, olha, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Então, se a gente pegar como referência o skate, o Cascão ele está em repouso. Porque a distância entre o Cascão e o skate não muda. Mas agora, se você levar em consideração o Cebolinha, a distância entre o Cascão e o Cebolinha muda. Então, ele está em movimento em relação aí ao Cebolinha, mas está em repouso em relação ao skate. Tá? É... hum, Acho que eu coloquei isso aqui um pouquinho antes. Não, não. Aí eu trouxe aqui algumas questões só para abordar a ideia de conceitos, tá? Então, primeiro exemplo fala o seguinte: de dentro de um carro você nota elementos fixos na lateral da estrada, como plantas e placas de sinalização que passam muito rapidamente diante da sua janela. Com isso, você consulta o velocímetro do veículo e lá encontra uma indicação praticamente constante de 100 quilômetros por hora. Diante disso, você não poderá concluir que. Então, o que é que essa questão está dizendo? Está falando o seguinte: olha, você está dentro do carro e você está com uma sua velocidade constante, tá? A sua velocidade ela não está mudando. É uma velocidade constante de 100 quilômetros por hora. Você olha para fora do carro e você vê aí placas e plantas passando rapidamente, tá? A partir daí ele pede para analisar os 5 itens e percebeu que não se pode concluir a partir deles. Primeiro item fala o seguinte: olha, o carro está em movimento a 100 quilômetros por hora em relação à estrada. B, a estrada está em movimento a 100 quilômetros por hora em relação ao carro. C, se a placa passa rapidamente diante da sua janela, o carro passa rapidamente diante da placa. D, o carro em que você viaja está em movimento em relação a todos os demais carros que trafegam nessa mesma rodovia. E o carro em que você viaja está em movimento em relação a um caminhão carregado que viaja à sua frente no mesmo sentido, a 60 quilômetros por hora. Então, essa questão aí, ela vai abordar realmente o conceito de repouso e movimento. Tá? Vamos aqui. Então, analisando aí a questão, ele vai perguntar qual desses itens aí você não pode concluir que é verdade. Tá? Vamos ter que analisar todos esses itens. Então, primeiro ele fala o seguinte: olha, o carro está em movimento a 100 quilômetros por hora em relação à estrada. A questão fala que o carro está em movimento. Muito bem, fala, né, Rosa? Qual é a velocidade que está o carro de acordo com o enunciado da questão? 100, né? Então a gente consegue perceber que o carro, isso, isso. A gente consegue perceber que o carro ele está em movimento a 100 quilômetros por hora em relação à estrada. O carro está se movimentando. Se pegar um ponto da estrada, você vai perceber que a distância entre esse ponto da estrada e o carro está mudando. Logo, o carro ele está em movimento em relação à estrada. Então, o item A é correto. Então, ele vai ficar aí, vai ser anulado. Porque a gente está procurando aí um ponto que a gente não pode concluir. Está procurando o ponto errado, tá? O item errado. O item B, a estrada está em movimento a 100 km por hora em relação ao carro. O item B, a estrada está em movimento a 100 km por hora em relação ao carro. Olha, se o carro está se movendo a 100 km por hora em relação à estrada, tá? Se a gente colocar o referencial no carro, no caso, quem vai estar se movendo é a estrada. Então, o item B, ele também é correto, de acordo aí com a física. Certo? Então, o item A e o item B estão corretos. Você pode concluir essas duas informações. O item C, se a placa ela passa rapidamente diante da sua janela. Então, tá lá, olha, viu a placa passando rapidamente. O carro também passou rapidamente diante da placa? Sim, né? Você consegue ver que a placa passa rapidamente, o carro também passa rapidamente.
Então, o item C ele também está correto. Dessa forma, vão sobrar aí só 2 itens que estão corretos. O item D fala que o carro em que você viaja está em movimento em relação a todos os demais carros que trafegam nessa rodovia. Então, se eu tenho um carro trafegando nessa rodovia, tá? Se eu tenho um carro um pouco na minha frente, só que esse carro está com uma velocidade menor do que 100 km por hora, vai chegar um momento em que o carro que eu estou vai ultrapassá-lo, não é isso? Vai se aproximando até ultrapassá-lo. A gente consegue perceber aí que a distância entre os dois carros, o que está a 100 km por hora e o que está numa velocidade menor, a distância entre eles está diminuindo. Se a distância entre eles diminui, a gente consegue concluir que um deles está em movimento. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o carro em que eu viajo, ele está em movimento em relação a todos os outros. Por quê? Se uma velocidade menor eu me aproximo, se forem 2 carros na mesma velocidade, eu não vou me aproximar. Tá? Então, o item D, eu não posso afirmar porque vão ter carros aí com velocidades diferentes e vão ter carros com a mesma velocidade, em que a distância entre eles não muda. Tá? Então, o item E, ele também vai estar certo, porque ele vai dizer o seguinte, olha, o carro em que você viaja está em movimento em relação a um caminhão carregado que viaja à sua frente no mesmo sentido a 60 km por hora. Porque se tem um caminhão na minha frente, né, a 60 km por hora, e eu tenho uma velocidade de 100 km por hora, vai chegar um momento em que eu vou ultrapassar o caminhão. E observa que até eu chegar ao momento de ultrapassar, a minha distância em relação a ele está diminuindo. Então, se a minha distância em relação a ele diminui, logo, conclui-se que um dos dois está em movimento. Certo? Então, o item E, ele está correto. O único que a gente não consegue concluir, não pode concluir, é que todos os carros trafegam aí. O carro que eu estou tem a mesma velocidade que todos os carros nessa rodovia. Tá? Porque vão ter carros aí, podem ter carros que também estejam a 100 km por hora, e se os dois estiverem a 100, a distância entre eles não muda. Logo, eu não consigo concluir qual corpo aí está em movimento em relação ao outro, se um deles for referencial. Tá? Eu preciso pegar algumas provas do INSEG, Liliana. Não consegui pegar ainda para preparar umas aulas mais direcionadas. Uma aqui. Mais uma tirinha. Então, olha, a Mafalda pergunta: para onde vocês acham que a humanidade está indo? Aí observem que um está de frente para o outro, né? Aí cada um aponta para a sua frente. Aí eles falam, para frente, é claro. Eles conseguem perceber que esse aponta para o lado direito e esse outro aponta para o lado esquerdo. Qual é a frente correta? Tá? Aí eles começam a discutir, olha, a frente é para lá. Aí lá não é a frente, mas é a minha frente. A tua frente não é a minha frente. Não. Aí a Mafalda pega e comenta. Estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para frente. Tá? Aí tem aí o texto da tirinha, né? Na tirinha ocorre uma confusão acerca do que é frente, trás, lá, cá. Isso vai se dar por conta do desconhecimento do que é lado, referencial, velocidade, posição ou espaço. O que vocês acham? Sim. E então, essa confusão na tirinha, ela vai se dar por quê? Eles não compreendem qual o conceito. Qual dos dois está errado? Né? Qual dos dois meninos aí estão errados? Qual é a frente correta? Tá? Então, essa confusão, né, nessa direita vai se dar por conta de não compreenderem aí qual é o referencial. Tá? Por isso que na física, antes da gente conseguir iniciar resolvendo um problema, a gente tem que notar qual é o referencial que vamos adotar. A partir do referencial, nós vamos saber se o corpo está parado, está em movimento, está indo para trás, está indo para frente. Tá? A partir do referencial, ele vai ser o nosso norte. Da mesma forma que quando a pessoa vai visitar você a primeira vez, vai visitar a sua cidade, e você não fala um ponto de referência, vai ser muito difícil para ela conseguir encontrar. Ah, vou comprar algo na internet, eu sempre coloco um ponto de referência. Olha,
é perto de tal lugar. E todo mundo sabe onde é esse lugar, vai servir como referência. Assim não vai se perder. Tá? Para a física, nós precisamos desse referencial, para que a gente consiga compreender os cálculos e compreender o problema. Tranquilinho até aqui? Alguma dúvida? A gente pode perguntar, e se eu falar um pouquinho mais rápido, vocês avisem aqui, porque eu me empolgo, tá? Podem colocar no chat, podem levantar a mãozinha. Ótimo. Então, olha, isso aqui foi só um exercíciozinho, algumas questões sobre a parte conceitual, tá? Então, a velocidade escalar média. Quando vamos estudar a velocidade, né, nós precisamos compreender o que é a velocidade. Antes de a gente partir para o conceito de velocidade, eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Olha, se eu tenho aí um ônibus a 100 km por hora e eu tenho uma moto a 100 km por hora, ambos estão na mesma rodovia, tá? Vamos dizer que estão indo de Baretama para o Pirangi. Qual é o que está se movendo mais rápido, o ônibus ou a moto? Lembrando que a velocidade deles é constante, tá? Qual se move mais rápido, o ônibus ou a moto? Eu estou indo de Baretama para Pirangi. Eu estou indo no ônibus, que está a 100 km por hora. Qual vai chegar primeiro? Saíram os dois ao mesmo tempo, lá de Baretama e Pirangi. Qual vai chegar primeiro? O ônibus ou a moto a 100 km por hora? O que é que vocês acham? Jesus falou que acho que é a moto. E os demais, as demais, vão participar, gente. Qual vai chegar primeiro? O ônibus ou a moto? A Ana Clarice falou que é a moto, a Claudete falou que é a moto. Pronto, vamos lá. Vamos lá. A gente, né, quando a gente percebe e analisa realmente o velocímetro, a gente percebe que a velocidade dos dois é a mesma. Tá? Então, se os dois estão na mesma velocidade, é para os dois chegarem juntos. Os dois é para ter a mesma velocidade, então nenhum. Isso, os dois vão gastar ao mesmo tempo, porque a velocidade é a mesma. A gente tem a concepção que a moto talvez ela chegue mais rápido, mas é por conta do dia a dia, né? Se a gente, por exemplo, for de moto ou for e outra pessoa for de ônibus, normalmente quem vai de moto chegar primeiro, mas é porque a velocidade ela não vai ser constante, ela vai alterar, né? A moto ela tá um pouquinho mais leve do que o ônibus, então ela consegue acelerar mais. Então, por isso dá essa impressão de que a moto ela é mais rápida do que o ônibus. Mas se ambos estão com a mesma velocidade, eles vão chegar juntos, tá? Contar as paradas. Tem esse ponto aí, ó. Não coloquei. Então, gente, ó, o mais rápido, né, que vai chegar, que se move mais rápido, são os dois, porque tem a mesma velocidade. A ideia da velocidade, ela vai dizer quanto um corpo ele vai se deslocar em relação a um determinado tempo. Então, velocidade é o espaço percorrido por um corpo em um determinado intervalo de tempo. Então, se eu olho ali para o velocímetro do ônibus e está marcando 100 km por hora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o ônibus permanecer nessa velocidade, se o ônibus ele permanecer nessa velocidade constante, viu? Sem frear, sem acelerar, mantendo essa velocidade de 100 km por hora, sem parar para pegar ninguém no caminho nos pontos de ônibus, tá? Se ele permanecer nessa velocidade de 0 a, de 100 km durante uma hora, depois de uma hora, ele vai ter percorrido quantos quilômetros?
Se eu tenho um ônibus aí que está andando a velocidade constante de 100 quilômetros por hora, depois de 1 hora, ele vai ter percorrido quantos quilômetros? Vocês sabem? Então, olha, se eu estou, por exemplo, no ônibus a 100 quilômetros por hora, lembrando que o limite é 80, eu coloquei só para exemplificar, tá? O ônibus é a 100 quilômetros por hora, depois de 1 hora, esse ônibus ele vai ter percorrido aí 100 quilômetros. Então, a velocidade vai indicar o espaço percorrido pelo corpo em um determinado intervalo de tempo. Então, por exemplo, se eu estou aí num carro e esse carro ele está se movendo aí a 70 quilômetros por hora, depois de 1 hora, eu vou percorrer que distância? O carro está a 70 quilômetros por hora, depois de 1 hora, eu vou percorrer quantos quilômetros? Isso. Muito bem, Rosa. 70. E depois de 2 horas, mantendo a velocidade, sem mudar essa velocidade, sem parar. 1 hora eu vou percorrer 70. E em 2 horas? 140. 70, 70, 140. E 3 horas? Vamos lá? 210. Tá? Então, a velocidade, quando ela é constante, certo? Vai indicar o espaço percorrido em cada intervalo de tempo. Então, depois de 1 hora, 70 quilômetros, nesse caso, né? Um corpo a 70 quilômetros por hora. Depois de 2 horas, 140. 3 horas, 210. Tá? Então, a velocidade vai indicar o espaço percorrido em intervalo de tempo. Então, olha, a gente consegue calcular a ideia da velocidade se nós pegarmos o quê? Ó? A velocidade média, tá? Quando eu vou começar a questão da velocidade com vocês, existem alguns tipos de velocidade. Existe a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média vai ser a velocidade média do percurso. A gente sabe, por exemplo, olha, se eu vou sair de Baratama para o Pirangi, vão ter pontos que eu vou ter que reduzir porque tem buraco. Né? Vão ter pontos que eu vou ter que parar porque é uma parada de ônibus ou então aconteceu alguma situação. Vão ter outros momentos que eu vou acelerar um pouquinho mais porque eu estou fazendo ultrapassagem. Aí eu estava olhando para o meu velocímetro, onde marca a velocidade, eu consigo notar que a velocidade ela está mudando. Olha, eu olhei, ele estava 40, agora está 80, agora está 60. Qual é a minha velocidade? Tá? Essa velocidade que ela é indicada no velocímetro, nós chamamos ela de velocidade instantânea, que é a velocidade naquele instante. Tá? Então, velocidade instantânea é a velocidade naquele instante. E o que seria a velocidade média? A velocidade média vai ser a média da velocidade naquele percurso. Tá, mas como eu vou calcular a velocidade média? Para eu calcular a velocidade média, eu vou precisar de duas informações. Eu vou precisar do espaço que eu percorri quantos metros, eu percorri quantos quilômetros, tá? Eu percorri quantas milhas. Então, para eu ter a minha velocidade média, eu preciso de duas informações. A primeira é o espaço que eu percorri. E a segunda é o tempo que eu demorei para percorrer aí esse espaço. Então, se eu estou caminhando aí com a Liliane, ali no polo de Lazer em Quixadá, né, pertinho ali, aí eu consigo notar, olha, eu consegui dar uma volta ali em 30 minutos. No tempo que eu dei uma volta, a Lili deu 2 voltas. A gente consegue ver que a Lili ele percorreu o dobro, ou percorreu a mesma distância na metade do tempo. Então, ela vai ter o dobro da minha velocidade. Então, para eu conseguir calcular as velocidades e perceber aí, por exemplo, que a Liliane foi mais rápida do que eu, a gente precisou analisar duas situações. O tempo que ela demorou para fazer o percurso, o tempo que eu demorei para fazer o percurso e também o espaço que a gente percorreu. Então, para que a gente consiga ter a velocidade média, nós precisamos de duas informações: espaço percorrido e o intervalo de tempo. Opa, foi o que eu fiz, hein?
Certo? Alguma dúvida? Conseguiram entender direitinho? Vamos já calcular aí algumas velocidades, tá? Então, olha, eu coloquei os jatos se movendo em altíssima velocidade, rompendo a barreira do som, tá? Então, tá aqui a ideia da velocidade média. A velocidade média é o espaço percorrido dividido por intervalo de tempo. Normalmente, as velocidades elas são expressas em quilômetros por hora. Tá? Então, se a gente olha no velocímetro, para a gente no dia a dia são quilômetros por hora. Tá? Mas quando a gente vai estudar ou vai perceber os artigos científicos, elas vão utilizar um sistema internacional de medidas. Esse sistema internacional de medidas, o espaço ele vai ser dado por metros e o tempo ele vai ser expresso em segundos. Tá? Já já vamos ver como transformar uma velocidade que está em quilômetros por hora em metros por segundo. Tá? Então, olha, vamos calcular a velocidade do Alonso. Nós temos aí Alonso e ele decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Então, para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Qual é a velocidade de Alonso? Em que velocidade ele estava aí no seu passeio? Tá? Muito bem, Evanildo. 60, certíssimo. Mas alguém conseguiu fazer rapidinho aí? Mas vamos lá, passo a passo. Como fazer? Olha, primeira coisa que vocês vão fazer quando se deparar com uma questão de física, vocês vão analisar as informações. Então, o que é que a questão quer? A questão está pedindo a velocidade. Então, olha, eu vou ter que descobrir a velocidade do Alonso. Tem mais alguma informação aí? Vocês conseguem ver alguma informação nessa questão que me ajude a responder esse problema? Que informações eu tenho aí nesse problema? Isso, olha, ele vai trazer um tempo de 2 horas. Primeira informação, certo? Tem mais alguma informação? E temos aí também uma distância de 120 quilômetros. Olha, isso, ele vai trazer as seguintes informações, vai trazer o espaço, o ΔS, que é o espaço que ele percorreu, a distância que ele percorreu, que está aqui, olha, percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Então, o delta, gente, esse triângulozinho, vai indicar variação. Então, ele variou a sua distância, saindo do ponto inicial até o ponto final, ele vai percorrer 120 quilômetros. Então, a minha variação de espaço é de 120 quilômetros. Em quanto tempo? 2 horas. Olha, o S de space, posição, o T de tempo. Então, a velocidade média, ela pode ser calculada simplesmente eu pegando o espaço que eu percorri e dividir aí pelo tempo, tá? Então, minha velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. O meu espaço é 120, tá? Então, eu vou ter aí, olha, 120 dividido por 2. Então, a minha velocidade média vai ser igual a 60 km por hora. Gente, tranquilo até aqui, todos conseguiram compreender, todos conseguiram ver as informações, o que a questão queria. Olha aí, calculamos a velocidade média. Tranquilinho? Podemos ir para o próximo exemplo? Vamos lá? Opa. Vou trazer aqui a ideia a fórmula da velocidade média, tá? Que a velocidade média é a variação do espaço, o S por conta do space em inglês, dividido pelo intervalo de tempo. Trouxe aí outro problema. Pedro e Maria saíram para passear de carro. Eles partiram de São Paulo, aqui não era para ser às 10, e em direção a Braúna, localizada a 500 quilômetros da capital. Partindo do ponto aí que eles demoraram 10 horas para realizar o percurso, qual a velocidade média da viagem?
Então, esse 10 horas é para ser intervalo de tempo, tá? Primeira pergunta que eu faço a vocês. O que é que a questão está pedindo? O que é que esse probleminha quer? Isso. Ele quer a velocidade. Tá? Ele vai querer a velocidade média. Quais são as informações que ele vai trazer? Quais são os dados que essa questão vai me trazer? Olha aí, vai trazer aí 500 quilômetros e um intervalo de tempo de 10 horas. Muito bem, olha. Espaço percorrido, 500 quilômetros e um intervalo de 10 horas. Gente, agora com essas informações, vocês podem me dizer qual é a velocidade? Eu nem vou responder agora, vou esperar vocês responderem no chat. Ela é igualzinha ao exemplo anterior. Isso. Mas alguém conseguiu fazer? Isso, Rosa, muito bem. Muito bem, Vanildo, vamos lá? Opa, opa. Peraí, deixa eu ver aqui as mensagens. Mas alguém conseguiu fazer? Deve, pera. Deve cortar. Ó, então aqui eu vou ter que a velocidade média vai ser variação do espaço pelo tempo. Eu vou ter aí 500 dividido por 10. Ó, corto 0 e 1 aqui, Lili. Cortei um zero com o zero de cima. Aqui sobrou 50 dividido para 1. 50 dividido para 1 é 50. Então a velocidade média é de 50 quilômetros por hora. Certinho? Estou conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Está indo bem? Gente, olha, quando a gente percebe, quando a gente analisa, né, esse problema, aí vocês podem trazer para o dia a dia, né? Ah, mas se eu estou andando de carro, ele nunca mantém só essa velocidade de 50, ele aumenta ou ele reduz essa velocidade. Essa velocidade aqui é a velocidade média do percurso, tá? A velocidade que aparece no velocímetro é a velocidade instantânea, só relembrando, tá? Então, essa é a velocidade média. Isso não quer dizer que durante o percurso não tenham parado, possivelmente eles pararam, porque 10 horas é muito tempo. Aí, se eles pararam, vai aumentar aí o tempo. É por isso que deu 10 horas para fazer esse percurso aí de 500 quilômetros, tá? Então, aí são analisados alguns pontos, mas a velocidade média vai partir tanto da variação de espaço, a trajetória, pelo tempo que eles determinaram aí para realizar esse percurso, essa trajetória. É, como eu falei para vocês, normalmente no dia a dia, nós encontramos a velocidade ela em quilômetros por hora, tá? Mas quando a gente vai analisar artigos científicos, ou até algumas questões de vestibulares, elas vão trazer essas informações no Sistema Internacional de Medidas. Quando vamos analisar o Sistema Internacional de Medidas, tá? O espaço, caminho percorrido, ele não pode estar em quilômetros, ele tem que estar em metros. E o tempo, ele não vai estar em horas, ele vai estar em segundos. Então, alguns momentos, quando nós nos deparamos com algumas informações sobre a velocidade, essa velocidade, no caso, é uma velocidade escalar média, tá? Nós vamos deparar com a velocidade ela sendo expressa em metros por segundo. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho atletas em uma prova de 100 metros rasos, tá? No trecho final, eles passam de 12 metros por segundo. Então, os atletas aí de atletismo, eles conseguem aí ultrapassar facilmente 12 metros por segundo. Tá, mas o que isso significa? Significa que em um segundo eles percorrem 12 metros. Olha, quão rápido eles estão. Em um segundo, eles percorrem aí 12 metros. Ó, o guepardo, ou a chita,
É um animal endêmico das estepes africanas e é considerado aí o mamífero mais veloz do mundo. A sua velocidade ela chega a 30 metros por segundo. Tá? Mas o que isso significa? Significa que em um segundo o guepardo ele consegue percorrer 30 metros. 30 metros é como se você juntasse 5 pessoas de 15 pessoas de 2 metros empilhadas e deitadas no chão. Ela consegue percorrer essa distância em um segundo. Ela chega aí a 30 metros por segundo. 15 pessoas deitadas de 2 metros, que é bem difícil de encontrar, né? Geralmente a gente conta de 1,80 para baixo. Se você deitar aí 15 homens, tá? Ela consegue fazer esse percurso aí em um segundo. Homens ou mulheres, tá? Vamos aqui continuando. Os trens balas que estão em operação principalmente na Europa e na Ásia, eles podem atingir velocidades superiores a 150 metros por segundo. Isso quer dizer que cada segundo um trem-bala percorre 150 metros. Tá? E se a gente for perceber a Terra com o seu movimento ao redor do Sol, o movimento de translação, a Terra ela tem uma velocidade média de 30 mil metros por segundo. A cada segundo, a Terra percorreu aí 30 mil metros. São 30 quilômetros por segundo. Tá? A cada segundo está fazendo aí a distância, quase a distância de Quixadá e Baratama. A Terra no seu movimento aí de translação. Observem aí que essas velocidades eu coloquei elas em metros por segundo, tá? Mas quanto seriam essas velocidades em quilômetros por hora? Como é que a gente vai conseguir converter essas velocidades que estão em metros por segundo em quilômetros por hora? Então, peguei aqui de novo o ponto dos atletas, tá? Atletas em uma prova de 100 metros rasos, no trecho final, eles passam aí de 12 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cada segundo, eles percorrem 12 metros, tá? Se eu quero transformar isso, no caso, em quilômetros por hora, eu vou ter que primeiro pensar em quantos segundos aí tem uma hora. Nós sabemos que uma hora tem 60 minutos, certo? Tranquilo até aqui? Uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem quantos segundos? Cada minuto tem quantos segundos? Isso, 60, tá? Isso. Então, uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Quantos segundos eu vou ter em uma hora? Eu vou multiplicar 60 vezes 60. Então, uma hora, ela vai ter aí 3.600 segundos. Isso, Avanildo, muito bem. Uma hora tem 3.600 segundos. Se a gente parte do ponto que o atleta ele percorre 12 metros a cada segundo, em uma hora, ele vai percorrer quantos metros? 12, né, que são os metros que ele faz por segundo, vezes 3.600. Quando eu multiplicar o 12 vezes 3.600, vai dar um valor de 43.200 metros por hora. Então, esse atleta, se ele conseguir manter essa velocidade durante uma hora, ele vai percorrer 43.200 metros. Tá, mas eu ainda não consigo encontrar no dia a dia a velocidade de metros por hora. Qual é a velocidade que eu encontro no dia a dia? Qual é a velocidade que a gente encontra no nosso carro, no ônibus, nas placas? A velocidade ela está em quilômetros por hora, não é isso? A unidade de medida. Então, essa unidade de medida de 43.200 metros por hora, ela não está tão clara para a gente utilizar no dia a dia. Então, vamos ter que transformar esse 43.200 metros
em quilômetros. Tá, mas como é que eu vou conseguir transformar? Eu vou ter que lembrar, olha, quantos metros tem um quilômetro? Vocês sabem? Quantos metros tem um quilômetro? Isso, 1.000, muito bem. Então, um quilômetro, ele tem isso. Um quilômetro, ele tem 1.000 metros. O prefixo quilo, esse casinho, porque eu não coloquei aqui, mas o casinho de quilo vai indicar 1.000, certo? Então, tudo que a gente vê quilo é 1.000. Quilômetro, 1.000 metros. Quilograma, 1.000 gramas. Então, esse K indica 1.000. Tá? A gente vai lá no Instagram, aí vê as galera lá com 12K. O que isso quer dizer? 12 mil seguidores. Tá? Então, esse K vai indicar 1.000. Então, olha, 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, se um atleta ele percorre 43.200 metros por hora, eu vou ter que dividir esses 43.200 por 1.000. Aí eu vou cancelar os zeros, viu, Lili? Cancelei os zeros e vai ficar 432 dividido por 10, que será aí, ó, 43,2 quilômetros por hora. Tá? Então, o atleta que percorre 12 metros por segundo, se ele conseguir manter essa velocidade por 1 hora, ele vai percorrer 43,2 quilômetros em 1 hora. Tranquilinho até aqui? Temos mais exemplos, tá? Dessa conversão. Vamos aqui continuando. Ó, peguei aqui a do guepardo, tá? Então, o guepardo aí, ele tem uma velocidade que chega a 30 metros por segundo. Isso quer dizer que, a cada segundo, o guepardo ele vai percorrer aí uma distância de 30 metros. Para eu conseguir converter essa velocidade, eu preciso compreender quantos segundos tem 1 hora. Né? Nós já fizemos o cálculo e nós vimos que 1 hora tem 3.600 segundos. Olha, se um guepardo percorre 30 metros a cada segundo, quanto ele vai percorrer depois de 3.600 segundos? Vou multiplicar os 30 metros que ele percorre por segundo vezes, tá? Quantos segundos tem 1 hora. Isso vai dar 108.000 metros por hora. Então, um guepardo, se ele mantiver aí essa velocidade durante 1 hora, ele vai percorrer 108.000 metros. Tá? Partindo do ponto que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, nós teremos aí que o guepardo ele vai percorrer isso, 108.000 dividido por 1.000 vai ser igual a 108, certíssimo, meu amigo. Então, vai percorrer aí 108 quilômetros aí por hora. Tá? Tranquilinho até aqui, gente? Querem que eu fale mais devagar, explique de novo? Estamos fazendo aí as conversões, tá? Estamos transformando a velocidade que está em quilômetros por hora em uma velocidade a velocidade que está em metros por segundo, desculpa. A velocidade que está em metros por segundo em quilômetros por hora, que é a unidade que a gente vê no dia a dia. Trem-bala. Então, ó, mesma ideia. Trem-bala percorre aí 150 metros por segundo. Eu vou primeiro saber quantos segundos tem 1 hora. 3.600. Se ele percorre 150 metros a cada segundo, eu vou multiplicar esses 150 metros por 3.600. Se é 150 metros a cada segundo, 1 segundo vai percorrer 150, 2 segundos vai percorrer 300, 3 segundos vai ser 450, 4, 600 e por aí vai até chegar no número 3.600 segundos. Tá? Para a gente não ter que ir somando de um por um, vai demorar muito tempo, talvez até a prova que você esteja fazendo, você multiplica diretamente, ó, 150 vezes o 3.600. Que vai dar um valor, olha, de 540.000 metros por hora. Tá? Só que eu não quero em metro, eu quero em quilômetro.
Então, eu vou ter que dividir esses 540 mil por 1.000, e vai dar aí o que o Evanildo falou, 540 quilômetros por hora. Tá? E a rotação da Terra? A Terra realiza um movimento de 30 mil metros por segundo. Sabendo que uma hora tem 3.600 segundos e que a Terra, a cada segundo, se move 30 mil metros, a distância que a Terra percorre por hora é de 108 milhões de metros por hora. Se eu pegar e dividir por 1.000, eu vou ter que a velocidade da Terra é de 108 mil quilômetros por hora. Isso quer dizer que a cada hora a Terra percorre 108 mil quilômetros. Tá? Então, a velocidade média no Sistema Internacional de Medidas é o SI. Tá? Então, no SI, a velocidade média do Sistema Internacional de Medidas, SI, é metros por segundo. Desculpa, olha, metros por segundo. Tá? O que é que a gente tem que saber? Aquela forma como uma fórmula mais geral para a gente conseguir transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Mas eu posso pegar a velocidade que está em quilômetros por hora, né? E se eu quero em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Tá? Ou então, se eu tenho metros por segundo e eu quero em quilômetros por hora, eu só multiplico por 3,6. Aí eu consigo fazer a minha conversão. Tá? Deixa eu ver. Eu acho que eu edito pronto essa aqui. Vamos lá. Vamos praticar. Peguei aqui uma questão adaptada, SCC, tá? Eu adequei alguns pontos. Ela fala o seguinte: qual é a velocidade escalar média em metros por segundo de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 600 segundos? Então, para a gente responder essa questão, nós precisamos aí primeiro analisar os dados. Gente, o que é que a questão quer? Vamos lá. O que é que a questão está pedindo? Vocês conseguem identificar? A questão aqui, ela está pedindo a velocidade escalar média, tá? Certo. Quais são as informações que ele traz? Olha, ele vai dar duas informações. Quais são? Vamos lá, gente. Quais são as informações que nós temos? Prometo que está quase acabando. Temos a distância, tá? O espaço a ser percorrido de 1.200 metros. E nós temos também o tempo de 600 segundos. Então, relembrando, para calcular a velocidade, eu preciso dividir aí o espaço percorrido, 1.200, dividido por 600. Então, vou pegar 1.200 e vou dividir aí por 600. A gente cancela os dois zeros, tá? Os 12.000 viram 12 e os 600 vira 6. 12 dividido por 6, nós temos aí que a velocidade média é de 2 metros por segundo, tá? Bem tranquilinha essa. Olha aí, o Alonso de novo, só que com outra distância e um outro tempo. Ele vai passear, e agora ele gastou aí 3 horas percorrendo uma distância de 270 quilômetros. Qual é a velocidade que ele estava nesse passeio? O que é que a questão quer, gente? A questão quer a velocidade. Quais são as informações que nós temos? O espaço percorrido e nós temos aí o tempo. Então, para eu ter a velocidade, eu vou pegar o espaço percorrido, que é 270, e vou dividir por 3. 270 dividido por 3 vai ser aí 90. Então, a velocidade vai ser 90 km por hora. Aí vocês podem perguntar, olha, por que a questão anterior está em metros por segundo e essa questão está em quilômetros por hora? Você vai analisar as medidas dadas na questão. Observem que aqui ele está dando a distância em quilômetros e o tempo ele está em horas.
Então, a velocidade ela vai ser quilômetros por hora. Quando vamos na questão anterior, o espaço está em metros e o tempo está em segundos. Então, a velocidade ela será em metros por segundo, tá? Eu acho... até aqui, certo? Alguma dúvida? Ficou alguma questão sem ser esclarecida? Lili, eles vão fazer o ciclo agora. Eles vão fazer o ciclo, o simulado nessa semana, né? Se você quiser, quando a gente retornar, eu já posso retornar com a resolução do simulado das questões de física, antes de começar o Pronto. próximo assunto. Eles estão fazendo ainda. A gente liberou ontem, né? E eles estão fazendo hoje também. Aí Pronto, vamos ver. aí quando encerrar, a gente vê a resolução para ver onde errou direitinho, ver os pontos, esclarece as dúvidas que ficaram dos assuntos abordados nesse ciclo, tá? Pode ver Pronto, bem tá direitinho isso ótimo. aí. Pronto. Ok, isso mesmo. Aí a gente pega e dá o retorno, tá bom? Ótimo, certo. Tudo ok? Pronto. Obrigada, PC, meu povo que estiveram aqui, né? Que ainda não agarraram, porque tem gente que já está de férias, já foi embora, esquece da gente, não dá nem tchau direito. Então, é isso mesmo. Então, a última aula do ciclo, né? Hoje. E aí, durante as férias, eu e o Alan, a gente está pensando em umas coisinhas para não deixar vocês realmente parados, porque quando para, parece que esquece da gente, esquece do projeto e não quer mais voltar, né? Mas aí a gente vai balançar vocês um pouquinho durante as férias. E lembrando que o nosso ensejo é no mês de agosto, o último domingo do mês, e a gente vai estar juntos, de mão dadas, e todo mundo vai conseguir, e aqueles que estão devendo só matemática e redação, Deus é Pai, também vai conseguir. O Evanildo, ele está aqui como um dos representantes, o Evanildo é um desses que estava participando, ele foi um dos que conseguiram a certificação da turma passada, né? Evanildo passou muito tempo sem estudar, quando ele voltou, graças a Deus ele se dedicou e hoje ele já tem um certificado, ele continua aqui assistindo as nossas aulas, porque a gente sabe que sem conhecimento a gente não vai canto nenhum, e quanto mais melhor, tá certo? Então, PC, muito obrigada mais uma vez, esperamos que você esteja conosco com mais aulas, né? E pós-simulado, quem sabe a gente possa vir para poder pegar as questões, né? E corrigir as questões com esses meninos, tá bom? Nada, precisando só chamar, viu, Lili? Tá bom, obrigado, Fih. Tchau, meu Tchau, povo. Até a tchau. próxima, se Deus quiser. Estaremos no WhatsApp, tá bom? E não esqueçam de estudar. Bote aí o sonho de vocês à frente. Estamos aqui para poder ajudar. Cheiro. Tchau, até a próxima.